bom dia! Um lindo sábado para todos, na presença do Senhor. Que nessa manhã Deus esteja aí convosco, dando livramento, trazendo alegria, paz para todos, né? Nesta tarde de sábado. Amém? Vamos ouvir Deus falar? Você que tem chamado, hein? Que sabe falar do Evangelho, que sabe ler a Bíblia, falar que Deus é amor. Os teus olhos choram, Deus tá te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Assim que Deus fala conosco. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Oh, que lindo. Aleluia, Deus. Tudo Ele faz. Ele tem poder, renova as forças. Deus não dá a prova que tu não suporta, Deus não dá prova pois toda vitória a qual você não possa suportar. tem que ter um preço. Toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Eu recebo, em nome de Jesus. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Amém? Basta tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Ai, nosso Rei Deus. do Universo. Rei do universo. Nada é impossível Nada é impossível. para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele Tudo Ele faz. faz. Tudo Ele faz. Que lindo. Tudo Ele faz. Que linda esse louvor, né? Tudo Ele Glória a faz. Deus. Que lindo, né? Glória a Tudo Ele Deus. Tudo Ele faz. faz. Aleluia. Tudo Ele faz, nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Toda honra e toda glória seja dada, né? Tudo Ele faz, né? Ele não nos dá prova quando nós não possamos suportar, né? E às vezes para nos moldar, né? Fazer um vaso novo, né? Às vezes temos que passar pela luta, pela prova, para sermos aprovados por Deus, né? Mas nós temos que passar pela prova orando, cantando, nem que a lágrima esteja descendo, mas cantando, dizendo só o Senhor é Deus. Aleluia, Deus. Então, queridos, eu quero deixar aqui para a nossa meditação, né, sobre Jeremias, né, o chamado de Jeremias, né. Então, assim, né, no primeiro versículo, a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam a Anatote, na terra de Benjamim, e ele veio a palavra do Senhor no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também no dia de Joaquim,
filho de Josias, rei de Judá, e até o fim do ano 10º de Ezequias, filho de Josias, rei de Judá, e até que Jerusalém foi levado ao cativeiro no 5º mês. E assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu formasse do ventre, eu te conheci, e antes que saísse do madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tu quanto te mandar dirás. E tudo quanto te mandar dirás. Então Jeremias aqui estava contando, E como o Senhor falou com ele, dizendo assim veio a palavra do Senhor dizendo. Então aqui Jeremias estava contando: antes que te formasse do ventre, eu te conheci, e antes que nascesse do madre, te santifiquei, e as nações te dei profeta. Então disse, eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: não diga eu sou uma criança. Muitas das vezes você está dizendo: Senhor, eu não tenho sabedoria. O Senhor já mostrou, já chamou para você fazer a obra, e você está falando: eu não tenho sabedoria. Mas quando o Senhor chama, Ele garante. E Ele diz aqui: porque por onde quer que eu te enviar, irás. Então, muitas vezes o Senhor te tira até do meio da parentela. O chamado é esse. O Senhor te tira de onde você está e leva para outro lugar. Quem tem chamado não fica no mesmo lugar. Muitas das vezes o Senhor precisa movimentar e vai levar para um lugar onde Ele acha que necessita, para um lugar onde o Senhor precisa falar com o povo. Então, sem essa de dizer: eu vou ficar nesse lugar para sempre. Não, quem tem chamado, quem governa a vida é o Senhor. O profeta de Deus, o homem de Deus que tem chamado, ele vai para onde o Senhor manda, o Senhor leva. E tem que entender que muitas coisas que acontecem é para que haja uma mudança. Não é para ficar no mesmo lugar para sempre. Quem tem chamado, o Senhor manda e tem que obedecer. Porque muitas das vezes tem lugares que está precisando e o Senhor quer te usar naquele lugar. Porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. O profeta tem que falar aquilo que o Senhor manda, não que o povo quer ouvir. E quando o Senhor manda, tem que falar. Vai ter perseguição? Vai. Vão murmurar? Vão colocar palavras, Existem umas palavras aí nos dizeres aí, moderninho, Mas, quando estamos aqui na palavra, quando o Senhor usa, temos que falar. Não dê ouvido às murmurações, às perseguições, aqueles que têm sabedoria, porque estudou, procurou estudar, teve condições de estudar, mas muitos não têm falado, colocado em prática a sua sabedoria. Muitos têm a sabedoria, mas não têm buscado a sabedoria de Deus, a direção de Deus. Só tem falado aquilo que aprendeu na teologia. Então, não coloque em prática aquilo que o Senhor tem mostrado, tem falado. Mas nós devemos falar que o Senhor tem falado: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, muitos não quiseram ali, ouvir a profecia. Deus falando ali através de Jeremias para aquele povo, querendo conserto, querendo ali a obediência, avisando ali que se não obedecer, mostrando o caminho. Mas muitos ali não quiseram obedecer. Então estenderam o Senhor. Então entendeu o Senhor, estendeu a mão ao Senhor, tocou-me na boca e disse-me: Senhor, tocou-me
Tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas mãos na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre nas nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruir e para arruinar, e também para edificarem a palavra, edificares e para plantares. Então o Senhor que estava preparando aquele jovem, aquele menino que não sabia, o Senhor começou do nada, do zero. Então o Senhor estava dizendo: eis que vou te enviar, vou te preparar como profeta sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruir e para arruinar, e também para edificares. Então tem palavras, né, que são palavras bonitas, né, para edificar, mas na hora que o Senhor quer corrigir, na hora que o Senhor quer falar, na hora que o Senhor diz: eu vou destruir se não houver obediência, muitos ali ficam aborrecidos, ficam falando, né, coisas moderninhas, né, que falam hoje, e não querem obedecer à voz do Senhor. Mas o Senhor está dizendo aqui para Jeremias: eu sou contigo. Então aí veio a mim a palavra do Senhor dizendo que o que é esse que veio, Jeremias? Então aqui o Senhor já estava treinando Jeremias ali, né, para ser um grande profeta. Então eu disse, vejo uma vara de amendoeira, e disse-me o Senhor: viste bem, porque que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor na segunda vez, dizendo: que és que vê? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Então ali o Senhor estava dando já a visão, preparando ele, dando a unção da visão ali e do discernimento, porque um profeta, ele tem que ter a visão de Deus, tem que ter o discernimento da palavra, tem que obedecer aquilo que Deus manda falar, não importa qual a lei, qual a doutrina do templo, da sua igreja, tem que vir para a palavra, porque aqueles que não obedecem ao Senhor ficará naquele grande dia. Aleluia, Deus. Porque eis que eu convosco e toda a família dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão cada um porá o seu trono, e a entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra toda a sua cidade de Judá. Eis que eu pronunciarei contra eles o meu juízo, por causa de todas as suas malícias, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso aos deuses estranhos, e se curvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com os que não temam na sua presença. Porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reinos de Judá, e contra os príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então o Senhor estava preparando aquele jovem, né, o Jeremias, profeta Jeremias, né, preparando ele para um grande profeta, porque ele tinha que ir para uma terra minada, uma terra, né, de guerra e batalha. Mas o Senhor, muitos ali não quiseram ouvir e obedecer a voz do Senhor. Mas muitos ali obedeceram, o Senhor livrou. Mas ao decorrer do tempo, muitos ali começaram a desobedecer e esquecer do livramento ao qual Deus deu. A cidade próspera, o lugar próspero onde tinha água, onde tinha, né, semente. Então Deus ajudou aquele povo, mas eles se esqueceram, né, das promessas de Deus, né, da misericórdia de Deus, e começaram a entrar
em desobediência. Então, é esse profeta na qual Deus usou, né? Ele foi realmente, né, falando ali tudo que Deus havia mandado, e muitos ali queriam ouvir coisas boas, né? Deus vai abençoar, continue assim como vocês estão. Mas aqui Jeremias só falava aquilo que o Senhor mandava ele falar. Então, Jeremias ali muitas vezes ficou triste, revoltado, e fez uma oração ao Senhor, né? Pedindo ao Senhor justiça, porque muitos ali, né, conspiraram contra Jeremias, até os de dentro, até pessoas ali da família mesmo, não encorajaram, né, não ali estiveram com ele, ali o apoiando, o ajudando, mas muitos ali, né, estiveram ali conspirando contra o profeta Jeremias. Né? E aqui no capítulo 12, né, de Jeremias, né, diz assim: justo seria o Senhor ainda que eu entrasse contigo no pleito, contudo farei contigo os teus juízos, porque prospera o caminho do ímpio e vive em paz todos que cometem o mal leviosamente. Aqui o profeta Jeremias, ele estava muito revoltado, porque estava vendo aquele povo no pecado e prosperando. Ele disse: Senhor, batalhei tanto, dei tanto a minha vida para esse povo, e olha agora, esse povo estão em desobediência, te desobedecendo, e estão prosperando, vivendo bem. Então ele clamou que o Senhor, com muita angústia, revoltado, né? Vive em paz, e todos que cometem o mal leviosamente, plantaste os que ele arraigaram, sem avançar, se avançam, dando também frutos, chegando esta sua boca, mas longe o seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês, e prova o meu coração para contigo. Impele-me como ovelha para o matador, e prepara-o para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pelas maldades dos que habitam nela, parece animais e aves, quando dizem: ele não verá o vosso último fim. Se te fadiga. Então assim, né, Jeremias estava ali revoltado, querendo, né, entrar para uma guerra, uma batalha contra aquele povo, levantado ali pedindo ao Senhor, né? Então ele estava ali realmente, né, depressivo, estava muito triste por ver tanta desobediência, tanta ingratidão para com Deus, tanto que Deus ajudou aquele povo, né? Então, se diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como podeis competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiando, que farás na enchente do Jordão? Então, assim, o Senhor estava falando com Jeremias: se estás aí triste, estás aí, né, com o coração triste, angustiado, né, por tanta ingratidão do povo, então como querem entrar em uma guerra, uma batalha, se já está aí, né, tão angustiado, né, tão revoltado, então está querendo entrar em terra minada, e muitas das vezes, né, queremos, né, lutar, né, na terra do inimigo ali, né, batalhas. Se nós estamos sem forças, estamos ali, né, não estamos preparados psicologicamente. Então o Senhor diz assim, né, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos, né? Se não somente numa terra de paz está confiando, que farás na enchente do Jordão? Então o Senhor diz: fica aí, né? Fica aí nesse lugar. Não é tempo ainda. Fica aí, espera no agir de Deus, né? Não queira guerra, não queira batalhar, passar à frente do Senhor. Não queira confrontar o Senhor e falar: Senhor, não, espere. Então assim,
porque os teus irmãos e a tua casa, a casa de teu pai, eles próprios se hão de deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em alta voz. Não te enfieis nele, ainda que te digam coisas boas. Não te enfieis neles, ainda que te digam coisas boas. Então, até, os teus irmãos, a casa do teu pai, eles próprios se hão de deslealmente contigo. Então, às vezes contamos, com um amigo, com um parente, com alguém, Então, quando nós temos o chamado, de levar o evangelho, às vezes, o Senhor nos unge, e para sermos profetas, nós somos, às vezes, nós chegamos a um ponto de nos acharmos sozinhos. Os amigos se afastam, aqueles que não gostam, de ouvir, ali a repreensão do Senhor, Às vezes o Senhor corrige, não gosta de ouvir, então eles se afastam, eles ficam mal com você, o comportamento muda, mas faz parte, Então o Senhor diz, ainda te indignam coisas boas. Então temos que vigiar, para que possamos entender que um profeta, aquele que fala aquilo que Deus manda, vai haver sim perseguição, vai haver sim, o profeta chega a um ponto que ele começa a ver que está sozinho, todos se afastam. Então o Senhor aqui diz, como queres ir para uma batalha, pisar em terra minada, se não está nem preparado ainda? Se está aí nem aguentando com a luta aí que você já está aí, nessa situação, acalma teu coração, confia no Senhor, Confia no Senhor. Então assim, Então Jeremias, ele começou ali a falar, avisar aquele povo, que se continuares ali, desobedecendo ao Senhor, ia vir, o Senhor ia vir. Aleluia, Deus. Então, aqui diz a palavra, diz o Senhor, que no capítulo 38, Jeremias foi lançado no calabouço. Quantas vezes, prenderam Jeremias, Por quê? Porque o rei ali daquele lugar, queria ouvir uma palavra de Jeremias, mas ele não queria ouvir aquilo que Deus estava falando, ele queria uma outra palavra, Então aqui, Jeremias foi lançado no calabouço. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalis, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Então foi essa a profecia que Deus, a palavra que Deus mandou para Josué falar para aquele povo, para aquele rei, ali daquele lugar. Mas eles não queriam ouvir, eles não queriam sair dali, daquele lugar. E o Senhor estava falando, tem que sair, porque que vai vir aí, guerra, os inimigos estão vindo, vocês têm que sair desse lugar. Mas eles não quiseram obedecer. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e ele o tomará. Então o rei da Babilônia já estava ali se levantando contra essa cidade, e o Senhor já estava avisando através do profeta, e disseram os príncipes, aqui no 4, disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerras que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe essas palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão mal. Então eles estavam ali querendo ouvir palavras bonitas, Ali aquele povo estava querendo
ouvir palavras ali que não era essa, né? Mas ele tinha que falar, o profeta não tinha como falar outra. Ele ia entrar em desobediência com Deus. Então, ele disse, tira esse homem, porque ninguém pode ouvir o que esse homem está falando, senão vai enfraquecer os homens de guerra, vão enfraquecer a todos, desanimar. Não deixa, né, que as pessoas ouçam o que esse homem está dizendo. E disse o rei Zedequias, eis que ele está nas vossas mãos, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com corda, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Olha como é que um profeta do Senhor sofre, para falar a verdade. Porque o rei daquele lugar, aquele povo ali, né, não queria ouvir o que o Senhor havia mandado Jeremias falar, né? São o povo de hoje, né, que quer ouvir prosperidade, Deus está contigo, Deus vai abençoar essa terra, essa nação. Mas quando o Senhor usa os seus profetas para falar, vigiai, porque os dias maus estão vindo aí, pessoal, aquele povo, aquela irmã ali, meu Deus, né? Só falam coisa, tristeza, coisa que desanima. Não, o Senhor está dando ali o despertamento, né? Quando o Senhor usa, tem que ouvir e obedecer. E ouviu, pois, Ebed-Meleque e o Etiopé, um eunuco que estava na casa do rei, que tinha metido Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Jeremias, à porta de Benjamim. E logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: o rei, Senhor meu, agiram mal a este homem, e tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta. Então o Senhor ali sempre prepara alguém para ajudar o profeta. O Senhor nunca deixa o profeta sozinho. Então aqui Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, Senhor meu, agiram mal a este homem, e tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, e lançando no calabouço, de certo morreria de fome num lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque e Etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. Então o Senhor sempre tem ali, né? Você pode estar longe, em qualquer lugar, o Senhor envia sempre alguém ali para falar, para socorrer. Confia, porque o Senhor guarda e protege os seus profetas, os seus filhos. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, e debaixo de uma tesouraria, tomou-se dali e transpôs velho e o rosto e roupa velha em bocado, e desceu os Jeremias no calabouço por meio de corda. Então ali, né, eles pegaram roupas velhas em bocado e desceu a Jeremias no calabouço, fizeram corda ali de pano velho, amarraram, emendaram. Eles disseram a Ebed-Meleque e Etíope, a Jeremias: põe agora este trapo velho no rosto, já apodrecidos, na cova dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. Então, quanto tempo Jeremias não deve ter ficado ali naquela lama? Sua pele já deveria estar assim meio mole, né? Qualquer coisa que apertasse ia rasgar, ia ferir. Então eles disseram: põe debaixo dos teus braços esses panos velhos, né, nas tuas mãos, para que não arrebentasse ali muito a sua pele. Eu creio assim. Foi muito sofrimento ali para o profeta. E puxando Jeremias com uma corda, o tiraram no calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então ali Deus deu um livramento, tiraram Jeremias dali, né?
Então Deus, Ele não deixa os seus profetas sozinhos. Então enviou o rei Zedequias e fez vir a presença de Jeremias, o profeta, na terceira entrada, que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te, mais uma vez, né? O rei veio perguntar, de novo ali a Jeremias. Veio ali de novo a Jeremias, né? Para perguntar ali de novo a mesma pergunta. E o Senhor disse o rei Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Então o rei disse a Jeremias isso, né? E disse Jeremias a Zedequias: se eu declarar com certeza, não me matarás? Porque ele já sabia que ia falar a mesma coisa que o Senhor mandou. Né? A mesma coisa. Aqui no capítulo 2, assim diz o Senhor: aquele que ficará nesta cidade morrerá a espada e a fome de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverás. De novo essas palavras, mas ele já sabia que eles iam de novo, né? E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar com certeza, não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvis-me-ás? Então jurou o rei Zedequias. Olha, o rei, quando ele jura, ele não pode voltar atrás, tá? E Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma. É o juramento: que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Então o rei Zedequias aqui fazendo, né, dando a sua palavra de rei, que não ia fazer nenhum mal contra o profeta se ele falasse ali o que Deus havia mandado. Só que ele não sabia que era mesmo, né? Era a mesma palavra. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma. Esta cidade não será queimada, viverás tu e a tua casa. Mas se não saírem aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e ele a queimarão, e tu não escaparás das mãos dele. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus, que se passarão para os caldeus, que me entregue nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: não te entregarão, ouve, te peço a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que mostrou o Senhor: eis que todas as mulheres ficarão na casa do rei de Judá e serão lançadas ao príncipe do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, e agora se atolaram aos teus pés na lama, e eles voltaram atrás. Assim todas as tuas mulheres e os teus filhos levantarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos, antes que pelas mãos do rei da Babilônia será preso esta cidade, e ele queimará. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba destas palavras, e não morrerás. Então ele disse: olha, não conta essa palavra aí, essas coisas que você me disse, não, e não morrerás. E quando o príncipe, ouvindo que farei contigo, vieram a ti e te disseram: declara-nos agora o que disseste ao rei, e não o encubras, e não te mataremos. E disse também: o que te disse o rei? Então lhe dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não fizesse a tornar a casa de Jonas para morrer ali. E vindo, pois, todos os príncipes de Jeremias
Interrogando e declarou-lhe conforme a toda a palavra que o rei lhe havia ordenado. O deixaram porque não se revelou e o negociou. E ficou Jeremias no alho da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém, e ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Então, por causa ali da desobediência, né? Você vê que o profeta teve que negociar ali, né? Mas ele continua ali, ele viu, né? Ele viu ali, né, a destruição daquele lugar, porque o povo não quis ouvir a profecia, não acreditaram nas profecias do profeta. Então, né, assim que Deus faz, né? O profeta, ele sofre, ele passa ali por tribulações, né? Mas ele tem que obedecer à voz do Senhor. Então é difícil, né? Muitos aí falam, eu queria ter os dons de profecias, os dons de profetizar. Eu acho tão lindo, mas não sabe, né? Não sabe como é luta, é provação, é humilhação. Muitos aí, né, perseguem, né? Quantos profetas do Senhor foram perseguidos, foram mortos, né? Muitos zombaram, não quiseram obedecer. Muitos obedeceram, muitos não obedeceram. As cidades foram destruídas porque o Senhor avisou, mas não quiseram obedecer. Então, toda palavra que o Senhor fala de obediência, né? Respeita a voz de um profeta, né? Viva ali na direção do Espírito Santo. Peça a Deus que revele, peça a Deus que mostre, mas não despreze os dons espirituais. Nós, o povo de Deus, né, temos que ser profeta do Senhor, buscarmos essa unção, né, de profecia, a unção, né, de viver uma vida espiritual, discernimento espiritual. Temos que ter essa ferramenta para manejar, né? Porque uma igreja, o povo de Deus tem que ter profeta usado para o Senhor, que fale a verdade, não aquilo que agrada o homem, mas aquilo que o Senhor manda falar, que esteja aqui na palavra do Senhor, né? A qual Deus quer falar, né? Um profeta verdadeiro que não está preocupado em multidões o seguindo, mas aqueles que estão preocupados em falar aquilo que o Senhor manda falar, né? De mídia, muitos batendo seu ombro, abraçando, o amando. Ei, aquela profecia que diz: Deus é contigo, você é uma bênção, você está ótimo, você é uma bênção de Deus. E às vezes aquela pessoa ali está precisando de uma mudança, está vivendo uma vida de pecado, está em desobediência com Deus, e o Senhor está falando que é para falar e não fala, falam palavras que não é para falar. A palavra às vezes é de conserto, é cajado, sim, é a ferramenta do prumo, sim, mas muitos têm falado palavras de exaltação, e às vezes a mensagem não é essa. O Senhor quer corrigir, o Senhor quer consertar. Então muitos estão preocupados com um abraço, com muitos amigos, mas o profeta que fala aquilo que o Senhor manda, ele anda sozinho às vezes. São poucos que o abraçam, são poucos que dão ouvido, que recebem, que têm a humildade de aceitar o conserto, o arrependimento, a mudança. Esse é o verdadeiro profeta. Muitas das vezes o Senhor quer falar contigo: meu filho, eu te amo, você precisa se consertar, você precisa melhorar os teus caminhos. E às vezes você não quer mais ouvir aquele profeta, vai procurar o outro que fala assim: Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus tem muito para te dar, você é uma bênção, você está ótimo do jeito que você está. Muitos estão procurando esse tipo de profecia, em vez de procurar, né, e falar: Senhor, fale comigo, aquilo que eu preciso ouvir,
aquilo que eu preciso me consertar, fala comigo, usa um profeta para dizer, para mostrar, ou na palavra, ou no sonho, na revelação, mas mostra onde eu preciso melhorar a minha vida espiritual. Muitos estão preocupados em melhorar a vida financeira, não estão preocupados com a vida espiritual, estão querendo profecia de prosperidade. Tem até medo, né, de perguntar a Deus, Senhor, qual que eu estou errando aí, mostra, porque são tantos, né? Mas não quer ouvir porque não quer obedecer, porque não quer largar, porque não quer abrir mão. Aí despreza, como desprezaram aqui a profecia qual Deus deu a esse povo, através de Jeremias. Eles não quiseram obedecer, pisaram, maltrataram, jogaram no poço não sei quantas vezes, levaram à prisão a Jeremias, porque não quiseram aceitar, obedecer ali a vontade de Deus. É assim hoje, muitas pessoas estão nesse caminho, não querem obedecer, não querem ter uma vida de sinceridade para com Deus e dizer, Senhor, qual área da minha vida que eu preciso melhorar? Mas querem continuar no erro, no pecado, na mentira, numa farsa de cristianismo enganosos, que não estão aqui fazendo a vontade de Deus. Às vezes nós temos que olhar para nós e dizer, Senhor, o que não está te agradando? O que eu estou fazendo? O que eu estou usando? O que eu estou falando que não está te agradando? Me mostra como tu queres. Temos que falar assim com Deus. Muitos estão na modernidade do mundo, estão na igreja, estão com a aparência das pessoas do mundo. Muitos não são reconhecidos como crentes porque não tem mais aquela unção, aquela presença, aquele brilho do Espírito Santo. Ah, mas a mudança tem que ser só por dentro. Não, Senhor, Ele vê-nos por dentro, mas o mundo nos vê por fora. Através do nosso comportamento, através, né, da nossa mudança. Porque o Espírito Santo, Ele nos muda. Quando incomoda, quando nós falamos, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, o Senhor tira. O Senhor fala, meu filho, não faça mais isso, não use mais isso, não diga mais isso, não cante mais isso. O Senhor começa a falar, começa a cobrar, mas só para aqueles que querem obedecer. O Senhor fala somente para aqueles que dizem, Senhor, eis-me aqui, eu me rendo a Ti, onde está a minha falha? Isso faz levantar Deus do trono. É a oração do conserto, da humildade. Deus, que possamos, né, ter essa visão. O que eu preciso melhorar? O que eu estou fazendo para agradar a Deus? Qual a profecia que eu estou colocando em minha vida? Do conserto ou da conformidade, continuar no erro? Oh Deus, Senhor, nesta tarde de sábado, que esteja, Senhor, no coração, no nosso coração. Oh Deus, fala com o Teu povo, Senhor. Fala conosco, sim, nos cobra, para que nós não percamos a nossa salvação naquele grande dia. Que a aliança do conserto esteja sobre nós, sobre o Teu povo, sobre a nação. Aliança do conserto, do arrependimento. E obrigado, Senhor, porque Tu és Deus conosco. Senhor, como Jeremias aqui falou, eu sou um menino, não sei falar, Deus. Mas o Senhor ensinou passo a passo, e assim o Senhor está fazendo em minha vida. Ah, Senhor, assim o Senhor está me ensinando e falando aquilo que o Senhor quer falar para o Teu povo. Porque o Senhor disseste para mim, minha filha, muitos vão entender. Ao qual eu disse, Senhor, eu não sei falar. O Senhor disse, eu vou te ensinar e muitos vão entender. Só aqueles que tiver a humildade e tiver ali, né, o desejo do conserto em seu coração, vão aceitar, vão entender. Os perseguidores vão procurar defeito na fala, na leitura, mas aqueles que tiver
no Espírito vai entender que eu estou falando. E assim eu creio, Deus, que eu estou aqui, não porque eu tenho essa coragem, nem porque eu escolhi, mas foi o Senhor que me colocou neste lugar. Então, Senhor, eu sou instrumento em tuas mãos. Unge-me conforme a tua vontade. E que coração aqui nesta tarde, sábado, Pai, possa entender que o Senhor fala para corrigir aqueles que amam, aqueles que Ele não quer que se percam. Que haja essa humildade, esse amor. Assim como o Senhor me corrige, fala comigo. E nesta tarde o Senhor está falando para muitos. Obedecei as palavras da minha profecia. Obedecei a voz do meu Espírito Santo. Não extingui, não abandoneis o Espírito Santo de meio de vós, mas seja cheio do Espírito, seja cheio da visão, seja cheio da autoridade, seja cheio da verdade e a obediência à minha voz, à minha palavra. Oh, aleluia. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. E obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Entra nesse lar agora. Que haja entendimento, sabedoria, que haja arrependimento, porque o Senhor está às portas. Amém. Amém. Deus é lindo, né? Glória a Deus por esse momento. Uma boa tarde. Que Deus esteja com todos, hoje e sempre.